Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos mais um estudo aqui de Daniel. Boa tarde, Ludgério. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wagner. Hoje somos só nós. A Bruna, ela não se encontra. Ela, a Bruna foi fazer a prova da FUVEST hoje. Aí eu estou administrando aqui a conta, tá? Boa tarde, boa tarde. E aí, assim, né? Às vezes ao longo da apresentação eu demoro um pouco para falar assim, mas é porque eu estou olhando para duas telas aqui. E aí o pessoal vai pedindo para entrar e eu preciso ir liberando o pessoal aqui, tá? Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso estudo. Peço a você a se juntar a mim nessa palavra de oração, tá bom? Senhor Deus, hoje nós estamos aqui em mais um domingo, querendo aprender mais sobre o livro de Daniel. Nós queremos que o Senhor, por favor, nos ensine o que este livro tem para nos dizer no século XXI. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje a gente chegou no capítulo 10 de Daniel, tá? Hoje nós vamos falar sobre os capítulos que, bom, vocês vão entender mais adiante, ele não é exatamente um capítulo profético, tá? É mais uma história assim, que aconteceu com o próprio profeta Daniel, tá? Mas que tem a ver, de certa forma, né? Da batalha à vitória. Nós vamos falar um pouco sobre como que funciona no livro de Daniel essa ideia de grande conflito, tá? Como que a ideia de bem e mal aparece no livro de Daniel baseado nesse capítulo. Como que baseado nesse capítulo você tem essa ideia de que existe um confronto entre as forças da luz e as forças das trevas, né? Tudo isso a gente vai ver hoje, tá? E o capítulo 10 ele é muito explicativo a esse respeito, tá? Mas antes, pessoal, deixa eu só dar um toque para vocês, eu já estava me esquecendo. Se você deseja assinar a lista de chamada, eu estou sem o link hoje da lista. Então a gente faz assim, para você marcar sua presença, é só colocar no chat o seu nome, tá bom? Você abre o chat aí na sua telinha. Se você quiser marcar sua presença, claro, você abre o chat e aí você digita o seu nome, tá bom? Eu vou pegar os nomes de vocês. Tá, vou anotar aqui já. Rodrigo, Ludgério e o Wagner. Tá. Chegando mais alguém, eu explico no final e aí a pessoa coloca o nome dela se ela quiser, tá bom? Vou passar para a Bruna os nomes depois. Então, pessoal, assim, vamos olhar para o capítulo 10. Se você pegar a sua Bíblia, você consegue ver o seguinte. Teoricamente, você não vai conseguir ver isso no primeiro olhar, né? Isso daqui é uma explicação. Olha só. A gente já percorreu o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E assim, eu mostrei para vocês que o livro de Daniel ele foi escrito em duas línguas, correto? Essa porção aqui, ó, na tela, do capítulo 2 até o capítulo 7, ela foi escrita em aramaico, tá? A porção do capítulo 1 e do capítulo 8 em diante, ela é escrita em hebraico. Agora, o que é interessante chamar a atenção é o seguinte: você tem o que aqui nesse capítulo? O capítulo 10 ele dá início a um último bloco no livro. É como se o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 fossem o mesmo episódio, tá? Porque a visão que Daniel tem nesses três capítulos, ela acontece no mesmo dia, no mesmo momento. Como que a gente sabe disso? Quando você olha a continuidade. Basta você olhar o capítulo 11 e o capítulo 12. Você vai ver um olhar assim por cima que a circunstância era a mesma ali do capítulo 10. Não existe, por exemplo, aquela divisão.
você encontra nos outros capítulos. Por exemplo, no capítulo 1, você encontra lá, no capítulo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Você sabe que isso aqui aconteceu no ano terceiro de Jeoaquim, ok? Mas quando você olha no capítulo 2, isso aqui já é do segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então você tem aqui uma periodização. Você não encontra isso no capítulo 10, 11 e 12, tá? Você só encontra no começo do 10. Mas não existe uma continuidade, acho que vocês entenderam, né? Os 3 últimos capítulos de Daniel, eles são um episódio só, tá bom? Boa tarde, Jair. Uma boa tarde, Sheila, que entraram agora. Se vocês quiserem, hoje a gente está sem a Bruna aqui, então tá difícil a gente catalogar a chamada. A gente pode fazer o seguinte: se vocês quiserem o nome de vocês na chamada, coloquem o nome de vocês aí no chat, tá bom? Os rapazes já colocaram aqui. Rodrigo, Lugério e o Wagner, tá bom? Muito bem, vamos olhar aí no primeiro versículo, Daniel 10, verso 1. Nós temos o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha, isso aqui é interessante, né? Porque, mais uma vez, aquela ideia de que no livro de Daniel você entender é fundamental, sabe? Isso não é algo assim somente nós que estamos fora do livro. Ah, eu gostaria de entender mais o livro de Daniel. Não. A própria ideia de entendimento, a própria ideia de que para ser sábio é preciso entender, exercitar a inteligência, pensar. Essa ideia ela já se encontra no próprio livro, tá? Quando no capítulo 8 Daniel não entende a visão e no capítulo 9 ele entende, certo? A explicação que eu comentei com vocês no último estudo. E olha só, já no começo do 10 ele já começa o capítulo otimista, sabe? Ele falando, olha, Daniel recebeu uma palavra no ano terceiro de Ciro, ela envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra. Ele teve a inteligência da visão. Contextualizando, terceiro ano de Ciro, né? Nós estamos falando ali do Ciro, ele assume ali por volta do ano 500 e, se você quiser enxergar em Babilônia, na cidade de Babilônia, 538 para frente, tá? Mas antes disso, Ciro já era o imperador do Império Persa. Ele só assume depois, diretamente, assim, a administração de Babilônia com a morte do seu encarregado, como vimos, né, que era um encarregado, que é o Dario do capítulo 6, certo? O Gubaro, ou Góbrias, no grego, tá? Então, esse aqui aconteceu no ano terceiro de Ciro, podemos pensar aí, ano 535 antes de Cristo, acho que dá para colocar assim. E, assim, pessoal, Daniel, nessa época, ele já estava bem idoso, tá? Bem idoso. Ele já estava caminhando para os 90 anos de idade. E é assim que o livro ele vai terminar. Ele vai terminar com este Daniel idoso, que não é mais aquele Daniel que lá no capítulo 1 ele se recusou a comer a comida do rei. Não, esse Daniel agora do capítulo 10 é o Daniel mais experiente, é a versão mais experiente que Daniel entrou no livro, né? É alguém que já estava pesado de dias, né? Enfim. Agora, o que chama atenção nesse primeiro versículo é essa expressão aqui, ó, grande conflito. No hebraico, a expressão é tsava gadol, tá? Então aqui, ó, sa, va, gadol. Tsava gadol, ele pode ser traduzido também como eu posso dizer, não somente como grande conflito. É uma boa tradução essa, mas também pode ser traduzido como guerra prolongada, tá? Então, uma outra tradução também poderia ser: a palavra era verdadeira e envolvia uma guerra prolongada, né?
um conflito estendido, extenso, de grande duração, de larga duração, de longa duração, enfim, você pode pensar nessas alternativas, tá bom? Para a tradução. Qualquer uma está correta. Agora, o que seria esse grande conflito? Como eu comentei com vocês, no estudo de hoje, ele é até um estudo bem simples, né? Comparado com os últimos 3 que a gente teve, que foram para lá de pesados, né? Muito conteúdo, assim. O estudo de hoje ele é mais tranquilo, tá? E meio que um suspiro, assim, né? Mas em que sentido? Eu comentei com vocês, com esse estudo de hoje, que a gente vai ver neste capítulo como que acontece essa ideia de grande conflito entre bem e o mal no livro de Daniel por meio do capítulo 10, tá? Esse grande conflito, ele é também, sim, um conflito cósmico, evidentemente. A gente vai entender o porquê disso ao longo do capítulo. Entre as forças das trevas e as forças da luz, a vida e a morte. Mas esse grande conflito, esse Savagadol, essa guerra prolongada, ela é também um título que resume bem o conteúdo desse bloco, desse grande bloco que é essas visões que constituem os 3 últimos capítulos. É um título bem sintético, com uma grande capacidade de sintetização, porque você vai ver Daniel 11, semana que vem. Daniel 11 é o maior capítulo do livro de Daniel. E assim, é pura profecia, tá? Vocês vão ver que Daniel 11, assim, eu comentei com vocês o seguinte, eu comentei com vocês quando a gente estava estudando o capítulo 8, que a maior profecia de tempo bíblica é a profecia de Daniel 8:14, aquela lá das 2.300 tardes e manhãs. São 2.300 anos na história, tá? Agora, profecia de tempo. Profecia de tempo, essa é a maior profecia bíblica de todas. Agora, Daniel 11, ele vai além, tá? Das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 11, ele termina com um clímax, sabe? A gente vai ver isso no próximo estudo. Vocês vão entender que Daniel 11, ele vai trabalhar, ele vai detalhar esse grande conflito ao longo da história, começando nos dias da Pérsia até o fim dos tempos, antes do estabelecimento do reino de Deus, né? Que nós acreditamos que é a volta de Jesus, tá? Daniel 11 chega às portas da volta de Jesus, tá? Então, em termos de espaço de tempo que ocupa, Daniel 11 vai até mais longe. Agora, maior profecia temporal, com tempo delimitado, é Daniel 8:14, tá? Daniel 11 não tem essa medida de tempo. Tantas tardes, manhãs, não. Ele só vai falando, só vai jogando informação, tá? Então, eu acho interessante a gente começar esse estudo de hoje já trazendo esse ponto, de que nós vamos lidar nos próximos estudos com essa guerra prolongada, um grande conflito entre o bem e o mal ao longo de toda a história, tá? Olha só, o ano 539 é o ano que a gente já viu, que marca a queda de Babilônia, certo? Para o exército medo-persa, comandado por Ciro, mais precisamente na obra de invasão ali de Babilônia pelo seu general, seu encarregado, Dario, né? Agora, um ano depois tem o ano 538, certo? Aí no ano 537, você tem o decreto de Ciro, que eu comentei com vocês no último estudo, tá? Lembram-se daqueles 3 decretos para trazer o pessoal que estava cativo de volta para Jerusalém? Enfim, esse daqui é o primeiro daqueles 3, tá? Não é o ponto de partida das 2.300 tardes manhãs, por favor, não confundam, certo? Esse decreto de Ciro, isso está lá em Esdras, capítulo 1, eu coloquei referência aí, você pode ver depois. Em Esdras 1, ele vai falar um pouco sobre como que era esse decreto, né? Ciro, ele falou, olha, quem quiser voltar, pode ir. Basicamente isso, tá? Agora,
Quem quiser voltar, pode voltar, mas eles iriam voltar para reconstruir, né, aos poucos a cidade. E aí você tem no ano seguinte a primeira leva dessas pessoas que começaram a voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém comandados por um nobre judaíta, né, da tribo de Judá, chamado Zorobabel. Tem uma versão que vai chamar ele de Sesbazar, tá bom? Mas é a mesma pessoa. O Zorobabel, ele foi esse nobre aí, né? Provavelmente descendente de Davi direto, certo? Mas que quando volta, ele não ocupa um trono, porque na época era o Império Persa, certo? Então, ele se tornou somente uma pessoa influente no meio do povo, tá? Mas sem poderes reais, de realeza, certo? E aí Zorobabel, ele leva consigo essa primeira leva, e foi muita gente, viu, gente? Muita gente voltou para Jerusalém, para a região ali da Palestina, nesse primeiro decreto, tá? E aí eles lançam os fundamentos do que seria o segundo templo. Isso tudo você encontra lá em Esdras 2 e 3, tá? Agora, o problema é que a partir do ano 36, 536, você tem o surgimento de uma oposição à reconstrução de Jerusalém, tá? Ou seja, estavam chegando da Babilônia muitas pessoas, jovens, adultos, que muitos deles nasceram no exílio. Veja, eles tinham ficado 70 anos na Babilônia, certo? Precisamente como Deus havia dito. Agora, quando eles voltam para Jerusalém, havia pessoas ali morando na redondeza, descendentes das outras 10 tribos de Israel, que futuramente dariam origem aos samaritanos, né, da época de Jesus. Essas pessoas já estavam ali habitando na ausência dos judeus, e quando os judeus voltam e veem eles reconstruindo a cidade aos poucos e lançando os fundamentos do templo, eles começaram todo tipo de picuinha para não permitir que aquilo acontecesse. E assim, aí alguns podem se perguntar, bom, mas onde estava Daniel nessa situação? Veja, como eu comentei com vocês, Daniel, nessa altura, já estava caminhando para os 90 anos. E com base no capítulo 10, no 11 no 12, você percebe que Daniel não volta para Jerusalém. Por que ele não volta para Jerusalém? Temos duas respostas possíveis. A primeira delas, talvez três. Talvez três. A primeira delas é que Daniel estava avançado em idade. Atravessar o deserto era uma viagem que envolvia esforço, tá? Mesmo feita em caravana. Então, ele refazer aquele caminho que ele fez quando ele era mais jovem, fazer aquele caminho com 90 anos não era a mesma coisa, tá, gente? É difícil você viajar com uma pessoa muito idosa. É difícil você fazer isso hoje, de carro. Quanto mais a cavalo, com um burro, né? É difícil, certo? Essa é a primeira razão. A segunda razão é que provavelmente, talvez, não temos razões categóricas para confirmar isso, mas talvez Daniel tenha optado ficar em Babilônia porque ele tinha percebido que ele tinha crescido socialmente ali e que ele seria de maior ajuda para o seu povo agindo ali nos bastidores na corte, tá? Ele seria de maior ajuda ali em Babilônia para o seu povo. E uma terceira razão é que talvez Daniel ele já não Jerusalém não significasse tanto assim, sabe? É verdade, ele orava virado para Jerusalém, é verdade, mas foi há muito tempo, certo? Ele foi exilado muito jovem, e ele estava com mais de 90 anos. Ele viveu a maior parte da vida dele lá no exílio, nas esferas de poder, claro, mas no exílio, certo? Numa terra que não era dele. Então a vida adquiriu um novo sentido, tá? É uma outra visão possível, tá? Você tem muitas histórias de pessoas que, por exemplo, passam anos, décadas da sua vida presas com a prisão, e às vezes elas não querem sair da prisão, mesmo quando acaba a pena.
porque a vida adquiriu um sentido ali. E se ela sai da prisão, com 80 anos, ela vai fazer o que lá fora, né? Então, talvez seja uma resposta possível, tá? São apenas respostas possíveis, tá? Quando você olha no verso 2, você percebe a preocupação que Daniel tinha com este povo que estava voltando para lá. Olha só, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, e aí depois eles continuam. O que eu queria destacar aqui em primeiro lugar? 3 semanas desse estilo de vida de Daniel, que a gente pode chamar assim de jejum. Tá? Isso aqui é um claro jejum. Ele não comeu comida desejável, manjar desejável, sério, nem carne, nem vinho entrar na sua boca. E o jejum de Daniel, ele adquire um significado a mais, inclusive, porque ele nem se unge com óleo, né? Tem teólogos que dizem que isso aqui pode ser até uma referência a banho, tá? Possivelmente Daniel não teria tido esse asseio, sabe, consigo durante 3 semanas. Agora, por que ele tem isso durante 3 semanas, né? Por causa dessa oposição. Veja, o decreto de Ciro já havia acontecido nesse capítulo já. Já tinha acontecido. A primeira leva de retornados já estava voltando com Zorobabel. Agora, Daniel, ele escuta notícias vindas de Jerusalém dos problemas que estavam começando a aparecer. Ok, eles estavam livres, mas tinha pessoas ali, nativos da região, que não estavam deixando eles reconstruírem o templo, estavam implicando, perguntando com que autoridade vocês estão construindo isso, sabe? Fiscalizando mesmo. Quando você olha em Esdras, eu coloquei aqui na apresentação, mas seja curioso, dê uma olhada lá no livro de Esdras, nos primeiros capítulos, você vai ver que começou a chegar mesmo, algumas pessoas assim perguntarem, olha, mas o que vocês estão fazendo aí exatamente? Quem deixou, em outras palavras? Então, foi levantado todo tipo de empecilho para que aquilo não acontecesse. E agora, o que me chama a atenção é que a visão que Daniel vai ter agora, que a gente vai ver ao longo do capítulo, ela acontece no dia 24 do primeiro mês. Quando que isso acontece? Olha só, eu coloquei aqui para vocês como que é o calendário judaico, tá? Como vocês sabem, né, o calendário judeu ele não coincide necessariamente com os nossos meses, tá? Por quê? O nosso calendário é um calendário solar. Como assim? No calendário solar, tanto os meses quanto os anos, eles são delimitados pelos movimentos do Sol, tá? Nosso calendário, que é o gregoriano, ele segue os movimentos do Sol, certo? Agora, no calendário judaico, o calendário judaico não é um calendário solar, ele é um calendário lunisolar. Ou seja, o movimento dos meses, você se orienta, para delimitar um mês, você se orienta pelo movimento da Lua. E para você delimitar um ano, você olha assim, aí sim, para o Sol. Tá? Então, o calendário judaico ele é uma mistura do movimento do Sol com o movimento da Lua. Tá? É assim que você orienta assim, os meses no judaísmo. E até hoje é assim, tá, gente? Até hoje é assim. Por exemplo, o que no nosso calendário, como vocês podem ver aqui, ó, vou colocar o cursor aqui para vocês verem. Os nossos meses de março e abril, eles a metade final de março e a metade inicial de abril são o mês de Nissan, Aviv Nissan, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. A segunda metade de abril, a primeira metade de maio juntos formam o mês de Ivar, e assim por diante. Você tem Sivan, Tammuz, Av, Elul, Shiri, Shevan, Kislev, Evet, Shevá e Adar. E aqui você tem uma legenda com as estações do ano, né?
Como vocês sabem também, Israel fica no hemisfério norte, tá? Então, lá é ao contrário, as estações do ano são espelhadas respeito às daqui. Por exemplo, aqui no Brasil, né, dezembro, janeiro, fevereiro é o quê? É verão. Mas no calendário no hemisfério norte é inverno, tá? É o oposto. Março, abril, maio, outono aqui é primavera lá, percebe? Então, essa daqui são as estações do ano na no contexto de Israel, tá bom? E só lembrando, olha lá, como que é o outono? O outono no hemisfério norte é aqui, ó, setembro, outubro e novembro, que é a nossa primavera. E aí vocês lembram, eu não sei se eu cheguei a comentar nisso com vocês no último estudo, mas veja, a profecia das duas letras nas tardes e manhãs, elas começam no outono de 457, certo? E aí você joga 2.300 anos na frente. Ela vai terminar no outono de 1844, tá? E aí você tem aquela ideia, né? Ela termina em 22 de outubro, mais precisamente, 22 de outubro de 1844. A profecia das duas letras nas tardes e manhãs, certo? Agora, eu trouxe esse calendário para vocês terem uma noção. O nosso ano começa nessa seta aqui que eu coloquei. Nosso ano começa no mês de janeiro. É o primeiro mês do ano. O calendário judaico, ele não começa aqui. Aqui, ó. Ele não começa aqui. O ano judaico começa no mês de Aviv Nissan. Então, tipo, a gente já está em março e abril aqui, o calendário judaico está começando o ano lá, o primeiro mês deles, que é Aviv Nissan. Então, veja, no mês de Aviv Nissan, o mês bíblico, esses meses têm 30 dias, tá? Aviv Nissan tem 30 dias. Então, veja, o texto diz que foi no dia 24, certo? 24 do primeiro mês foi quando Daniel teve essa visão, tá? Do primeiro mês, Aviv Nissan, certo? E assim, eu coloquei aí na legenda também o período do jejum de Daniel. Porque se você considera o dia 24 como sendo o último dia desse jejum, como sendo o dia que Daniel percebeu que não precisava mais fazer o jejum dali para frente, porque ele já teve a resposta ali, e a gente vai ver lá mais para frente. Se a gente considerar o dia 24 como sendo esse dia, é só voltar 21 dias atrás, tá? E aí você vai provavelmente entender que Daniel teria começado o seu jejum por volta do dia 4, tá? Dia 3 ou 4 de Nissan, tá? Samuel, para que essa ênfase no período do jejum? Para que essa ênfase? Olha só, não pode, né? Não pode fazer o jejum. Por quê? Olha só. Olha o que você tem nesse período. No primeiro mês do ano dos judeus, você tem Páscoa. Você tem duas festas das 7 principais dos judeus. Você tem a Páscoa e você tem os pães asmos. Qual que é o problema disso? Na Páscoa, a Páscoa dos judeus, como que eles celebram? Eles comem carne de cordeiro. Que mais? Eles tomam 4 cálices. A Páscoa dos judeus. Até hoje é assim. 4 cálices, né? Com um suco da vide, né? Seguramente não pode ser vinho, porque quando você olha em Levítico, você percebe que a Páscoa proibia qualquer coisa levedada, tá? Qualquer coisa fermentada, enfim. Então, certamente não era alcoólico. Mas, de todo modo, está aqui a explicação. Isso amplia o significado dessa visão aqui. Porque Daniel ele se absteve durante 21 dias de manjar desejável, carne e vinho. Puxa, tudo aquilo que tinha na Páscoa. Agora, Daniel era um bom judeu, correto? Ele era um homem fiel a Deus e que seguia ali aquilo que ele conhecia. Por que que Daniel jejua na Páscoa? Porque, teoricamente, não pode, né? A Páscoa tem que ser celebrada. Você não pode fazer isso. Uma outra situação em que acontece jejum na Páscoa é lá no livro de Esther. No livro de Esther, eu acho que no capítulo 4. Acho que no capítulo 4 de Esther,
menciona ali o jejum que ela propõe, e esse jejum era na Páscoa. Tá? Agora, por que jejuar na Páscoa? Isso daí não é você fazer tábula rasa da tradição? Não é você não observar as festas que Deus instituiu? Então, gente, tem alguns teólogos e alguns rabinos que propõem algumas explicações para Daniel ter jejuado durante a Páscoa, né? E durante a festa dos pães asmos. A principal razão que eles dão é a seguinte: veja, a interrupção da obra no templo. Como eles não estavam conseguindo progredir na obra de reconstrução do templo em Jerusalém, Daniel, ele meio que jejua nesse período como uma espécie de protesto, uma espécie de protesto diante de Deus. Você percebe? Ele se coloca nessa situação de humilhação própria para que Deus faça alguma coisa, né? E na Bíblia você percebe que a ideia de você se humilhar diante de Deus é quando Deus age. Quando você se esvazia de tudo que é seu, de tudo que você tem, de tudo que você é, que Deus ele entra com aquilo que você não pode fazer. Tá? E isso é bíblico. Tá? Então, é uma resposta possível. Tá? Provavelmente Daniel fez esse jejum porque o templo estava parada, a obra lá. E o templo era o centro, gente, era o centro da adoração dos judeus. E assim, pessoal, outra coisa interessante destacar também. A gente não sabe dizer até que ponto a Páscoa e essas outras festas, elas foram celebradas durante o cativeiro. Não, a gente não tem como dizer com certeza como que essas festas foram observadas em Babilônia, tá? Porque se você parte do princípio de que o centro da religião judaica girava em torno do Monte Sião, em Jerusalém, no templo, não tinha mais templo. Então, como que eles fizeram isso durante 70 anos? Então, fica aí a questão, tá bom? Ficou clara essa questão? Então, Daniel, ele começa a jejuar por volta do dia 4 e ele vai até o dia 24, assim, tá? Nesse ritmo, tá bom? Quando nós olhamos o verso 5 até o verso 9, nós lemos o seguinte. E aí, quando você vê o começo do 5, ele fala, né, no dia... Opa, no verso 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, aí vem o verso 5, que está na tela. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Contudo, ouvi uma voz das suas palavras. E ouvindo-a cair sem sentido os rostos em terra. Bom, o que precisamos destacar aqui é o seguinte. Essa expressão, levantei os olhos e olhei, e eis um homem. Essa expressão, ela é assim, gente, idêntica. Idêntica, praticamente idêntica. Há uma expressão que você encontra no livro de Josué, que é o primeiro livro depois da Torá. Depois dos 5 primeiros livros, né? No livro de Josué, no capítulo 5, o que você encontra? Você encontra Josué ali, eles tinham acabado de atravessar o Jordão, e ele recebe uma visão. E aí, nessa visão, aparece um homem, assim, com uma espada desembainhada na frente dele. E Josué faz aquela famosa pergunta, né? És tu um dos nossos ou está com os nossos inimigos? E aí, o homem que estava ali com Josué, ele fala, olha, eu sou o comandante do exército do Senhor. Senhor Adonai, tá? Senhor com letras maiúsculas. Então, assim, a expressão que está aí, ó, eu sou o comandante do exército do Senhor, que aparece lá em Josué, é
Sar Seva Adonai, que é o que eu coloquei aqui, ó. Sar, isso aqui é peixe, né? Sar Seva Adonai. Você não lê o tetragrama, você só fala Adonai. Então veja, existe esse paralelo entre essa visão aqui de Daniel 10 com Josué 5, tá? A introdução do verso é a mesma, vocês podem conferir depois. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem. Josué também fala uma coisa muito parecida, tá? Agora, o homem que Josué vê, ele fala isso: eu sou o comandante do exército de Adonai. Sou Sar. Sar é o príncipe, é o comandante. E assim, a palavra Sar, a gente vai ver muito ela hoje. Sar, ela pode significar príncipe, comandante, dependendo do contexto, até sumo sacerdote, tá? E esse é o contexto que favorece isso, tá? E onde que aparece a palavra Sar também? Aqui, ó, em Daniel 8:11, que é aquele texto lá, descrevendo o crescimento do chifre pequeno em direção ao céu. E aí ele cresceu até quem? Até o príncipe do exército. Até quem? Até o Sar Sava Adonai. Até o príncipe, o comandante do exército do Senhor. Então você percebe que existe uma ponte entre este texto com Josué 5 e Daniel 8. Existe uma paralelo aqui. Quer ver um outro exemplo de paralelo? Essa descrição aqui que a gente viu. Ah, ele tinha ombros cingidos de ouro puro de Ufaz. Ufaz provavelmente é a terra de Ofir. Ofir, que também é uma terra que a Bíblia descreve como sendo uma terra rica em ouro, tá? Então Daniel, ele vê um homem com roupas claramente atípicas. E aí ele descreve, olha, o ouro era como se fosse o ouro da terra de Ufaz, tá? Ou da terra de Ofir, tá? E olha só a descrição: o seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tocha de fogo, os braços e os pés brilhavam com bronze polido, e a voz das suas águas era como o estrondo de muita gente. Cara, assim, quem lê Apocalipse 1, que eu coloquei aqui, Apocalipse 1, do 12 ao 16, ler quase a mesma coisa. Só que quem tem a visão? Não mais Daniel, agora o apóstolo João. Isso lá no Novo Testamento, tá? Então quer dizer que eles viram a mesma coisa, Samuel? Sim, eles viram exatamente a mesma coisa. É claro que os autores, por serem diferentes, a descrição vai ser um pouco diferente. Mas isso não anula o que eles viram. Pelo contrário, às vezes você vê, às vezes você e seu amigo veem a mesma cena. Só que vocês descrevem com palavras diferentes, destacam coisas diferentes que chamaram mais a atenção de vocês. E aí você percebe que uma coisa que chamou mais a atenção do seu amigo não é aquela que chamou a sua atenção necessariamente. Mas, no entanto, era uma coisa que estava ali, você só não falou. Você encontra esse fenômeno aqui. Tem coisas parecidas dessa visão aqui que Daniel que a gente leu, lá em Apocalipse 1. O que mais se parece? Ezequiel também fala umas coisas muito parecidas, tá, gente? Ezequiel, Isaías 6 também, se quiser ver, parecido, tá? Parecido. E olha só, tanto Daniel quanto João, quando eles têm essa visão, eles têm a mesma reação. Daniel cai sem sentidos. João desmaia, né? Em outras palavras, os dois desmaiaram. Então, diante da santidade, né, do ser que apareceu diante deles, certo? Então, olha só, coloquei aqui um paralelo para a gente entender isso aí. Josué 5, esse é um guerreiro que é um guerreiro sobrenatural. Ai, que detalhe, gente, detalhe, esqueci de falar isso para vocês. Guerreiro que aparece lá para Josué no capítulo 5, que ele se diz comandante do exército de Adonai, ele recebe adoração. Isso daqui não é normal, tá, gente? Isso aqui não é normal. Deus leva na Bíblia, e preste atenção nisso que eu vou dizer agora, porque isso aqui é muito fundamental para entender a identidade do que a gente vai ver aqui agora em Daniel 10.
Deus ele leva muito a sério, né, ao longo das escrituras, essa questão da adoração. É uma coisa que você vê de Gênesis a Apocalipse, literalmente. Deus, ele, lá em Isaías, ele tem um texto que ele fala, olha, a minha glória não dou, não vou dar a outrem, né? Não compartilho com ninguém a minha glória. Ou seja, Deus é alguém que, se você quiser colocar assim, né? Deus é alguém que tem um certo ciúme, tá? Se você adora alguém que não merece adoração, Deus fica enciumado, sim, e com razão, porque de fato ele é Deus. Então, em tese, isso não é um ciúme como a gente entende, né? É um ciúme diferente, é um ciúme com razão. Deus, Deus pode sim ciumar a partir disso, porque não há outro Deus além dele próprio. Então, quando ele vê alguém, por exemplo, adorando um pedaço de pau, Deus tem o direito de se enciumar disso. Tá? Na Bíblia você encontra isso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que em Josué 5, esse guerreiro, esse comandante, esse Tsar Seva Adonai, esse príncipe comandante do exército de Adonai, ele recebe adoração. Josué se prostra em terra e ele não faz que nem o anjo, né, lá em Apocalipse, que João se prostra diante dele e o anjo fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Levante-se que eu sou um conservo teu, adora a Deus. Não, esse anjo ele recebe a adoração. Então, é estranho, tá? Outra coisa, Daniel 8:11, o príncipe do exército, também é a mesma coisa. O homem vestido de linho, que é o desse texto aqui, que é o que a gente viu a descrição dele, Daniel 10. E o texto de Apocalipse 1. O ser que João vê em Apocalipse 1, descrito com essa quase a mesma coisa aqui, ó, corpo como berilo, rosto como relâmpago, quase a mesma descrição, o ser em Apocalipse 1 que tem essa descrição, ele diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Então, assim, todos esses seres, eles são o mesmo. Eles são o mesmo, tá, gente? E eles são quem, então? Eles são o filho do homem. O filho do homem de Daniel 7. Como que a gente pode inferir isso com tanta certeza? Veja, Daniel trabalha em cima disso. Daniel ele vai escrever em cima dessa ideia, desse ser que é Deus, mas que, no entanto, assemelha-se a um ser humano. Daniel ele está toda hora falando desse ser. É Daniel 7, é Daniel 8, é Daniel 9, é Daniel 10, que a gente está vendo aqui agora. Daniel 11, ele vai falar que ele é o príncipe da aliança. E Daniel 12, ele vai dar um nome para isso. Ele vai dar um nome para ele. Tá? Muito expressamente. Que a gente vai ver esse nome, inclusive, hoje já. Mas vamos por partes, tá? Então, esse filho do homem, acho que, acho que não há discordâncias quanto a isso, né? É o Cristo. É Jesus Cristo pré-encarnado, tá? Antes de ele se fazer carne, antes dele nascer da Virgem Maria, Jesus era um como o Pai por toda a eternidade, tá? E ele é o filho do homem, certo? Por quê? Porque ele tem a natureza divina, mas ele também tem a natureza humana, especialmente depois da sua encarnação, tá? Gente, isso aqui é um mistério, tá? Isso aqui é um mistério, tá? A gente pode passar a tarde inteira falando sobre a natureza de Cristo, dá pano para manga, dá pano para manga. É um assunto realmente muito vasto. Tá? Agora, olha só, vamos se aprofundar mais nisso daqui. Quando você olha o verso 10 do capítulo, você vê assim: eis que certa mão me tocou, ou seja, Daniel tinha caído, certo? Ele caiu sem sentido no chão. Mas eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras.
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui a gente precisa começar a rechear um pouco esse sanduíche aqui que a gente está construindo hoje, né? Como que a ideia de grande conflito aparece em Daniel? Esse aqui é um texto muito interessante. Por exemplo, ele fala o seguinte: esse anjo, esse ser que aparece para Daniel, ele foi enviado até Daniel, tá? Aí alguns vão falar, não, mas é por causa das tuas palavras aqui, ó. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas em função das palavras. As palavras em si não fizeram o anjo vir até ali. Você tem que entender essa última frase em função dessa frase que está no meio aqui também, que é tão real quanto a última. É verdade, por causa das palavras de Daniel, o anjo ele foi lá. Mas ele não foi lá porque ele quis, o anjo. O anjo ele foi lá porque ele foi enviado. Por causa do quê? Por causa das palavras de Daniel. Agora, olha só, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e a compreender, foram ouvidas as suas palavras. Num primeiro momento, você tem aqui aquela ideia, né, de que Daniel ficou 21 dias naquele jejum, certo? Quando você vê esse texto, qual é a impressão que você tem? Você tem a impressão, com essas palavras, de que o jejum de Daniel em si foi à toa. Essa é a impressão que, teologicamente falando, você tem. Você tem a impressão de que ele ficou 21 dias naquilo. Por que que é isso? Porque desde o primeiro dia, as palavras já tinham sido ouvidas. Mas então o jejum não foi importante, Samuel? Não é isso? Não é isso? Até porque o verso seguinte responde, olha lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Bom, tá aí. Tá aí, interessante. Olha lá. Então, ao mesmo tempo em que... Olha só esse texto aqui. O texto do Ducan, falando sobre isso. A relação entre essas duas verdades parece contraditória e misteriosa. Os atos mais nobres da humanidade não valem nada em si mesmos, mas Deus deseja que eles mudem o curso da história. É um paradoxo isso aqui. É um paradoxo. Mas, no entanto, é real. Deus escolheu precisar dos seres humanos. Então, olha só. Presta atenção nisso aqui. Veja, ao mesmo tempo em que Daniel teria jejuado à toa, entre aspas, durante 21 dias, por que à toa? Porque desde o primeiro ele foi escutado. Para que jejuar mais 20? Ao mesmo tempo em que isso é verdade, o que também é verdade é que durante 21 dias foi o jejum de Daniel que segurou aquele ser empenhando aquela luta contra o príncipe da Pérsia, tá? Então, você percebe, é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que Daniel não precisava fazer aquilo, porque ele fez, Deus fez algo, tá? Tentando resumir assim, tá? É muito interessante essa ideia, tá? Muito interessante mesmo. Essa ideia é uma ideia que vai rechear essa ideia do grande conflito. A ideia de que Deus vê as coisas que acontecem nesse mundo, mas que ele sabe de tudo. Mas ele quer que nós falemos. Ele quer que nós reconheçamos que precisamos da sua ajuda, certo? E a oração, que é a oração que o Daniel faz aqui, olha, gente, a gente está no capítulo 10. E eu acho que já ficou claro essa altura que a oração ela tem poder. Na Bíblia, a oração ela tem poder. Não por parte do orador, mas por parte daquele que vai responder a oração. Tá? Veja, então, essa oração de Daniel manteve ali aquele ser lutando naquela luta espiritual contra o príncipe da Pérsia. E aí que tá. Agora a gente vai começar a falar sobre esse texto aqui, ó. O príncipe do reino da Pérsia. Vamos lá. Príncipe é a palavra sar, certo? Que eu comentei com vocês já. Sar, Sava, Adonai. Príncipe, comandante do exército de Adonai, do Senhor. Só que esse príncipe do reino da Pérsia não é o príncipe do exército do Senhor, não. É o príncipe do reino da Pérsia, tá? É um sar, é um príncipe, é um comandante, é um ser
que está do lado do reino da Pérsia. Tá? Do outro lado, você tem quem? Você tem aqui, ó, porém, Miguel. Em hebraico, Mihael. E assim, Mihael quer dizer o quê? Mi é quem, né? Mihael, quem é como Deus, certo? Então, esse é o significado de Miguel, tá? E o texto diz que ele é um dos primeiros príncipes. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês. Essa palavra aqui, ó, um dos primeiros. A palavra usada em hebraico ali é errad. Errad, tá, gente? Não é echad, não. Errad, em hebraico, ela, assim, em alguns textos, o Ducan, ele tem um texto falando sobre isso, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem, tá? Vocês podem me procurar e eu tiro a foto do parágrafo em que ele comenta essa questão. Mas, assim, tem duas palavras lá no hebraico para essa ideia de primeiro. E você percebe que ao longo do livro de Daniel, Daniel ele usa muito a palavra errat como sinônimo de primeiro, e não um dos primeiros. Então, levando-se em conta todo o contexto do livro de Daniel e as ocorrências da palavra errat, é possível sim dizer que esta tradução aqui ela tem um problema. Se você for seguir a lógica de Daniel ao longo do livro inteiro, o certo seria dizer Miguel, o primeiro príncipe, e não um dos primeiros príncipes, tá? Só explicando isso para vocês, tá? Porque entender isso vai fazer a diferença sobre quando a gente for ver agora quem é Miguel, tá? Então, Miguel, o primeiro príncipe, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, veja, a vitória deste ser sobrenatural contra este príncipe da Pérsia, ela só acontece porque Miguel vem em seu socorro, tá? Agora, quem é Miguel? Como eu falei para vocês, Miguel significa quem é como Deus. Então, já é um nome muito sugestivo, né? Muito sugestivo. Quando que o nome de Miguel ele aparece na Bíblia? Ele aparece nessas passagens aqui. Em alguma outra, Samuel? Como ser sobrenatural, não. Tá? Daniel 10, que é o que a gente está vendo aqui. Daniel 12, a gente vai ver. Em Judas 9, Judas só tem um capítulo, então é Judas 9, tá? E em Apocalipse 12, tá? É onde você encontra a aparição do nome de Miguel. Então, veja, quem seria Miguel? Veja, Miguel ele é descrito lá no capítulo 12, a gente vai ver isso no último estudo. Ele é descrito como sendo o defensor dos filhos do teu povo. Isso aqui já é uma questão, né? Porque na Bíblia, quem que é o grande defensor dos filhos do teu povo? Quem que é o defensor do povo de Deus, senão o próprio Deus? Não é mesmo? Então, vamos, tenta pegar o fio que a gente vai mostrar aqui. Veja. Então, Miguel, ele tem essa descrição em Daniel 12:1. Ele é o defensor dos filhos do teu povo. É aquele que defende, é aquele que vai adiante, sabe, do povo e vai atrás também. Protege a vanguarda e a retaguarda, certo? Ele é descrito na Bíblia, lá em Judas 9, como sendo o arcanjo. E aqui você tem que explicar um negócio, né? Como assim? E aí, inevitavelmente, a gente acaba entrando nesse assunto aí, que também é um assunto que dá pano para mano, que é angeologia, né? O estudo dos anjos. Tá? Tudo bem que estudar os anjos é complexo, né? É que nem a expressão, né? Discutir o sexo dos anjos. É difícil, né? Porque você não tem tantos assim, né, textos para você formular uma teoria sólida, tá? Mas com base naquilo que a gente tem na Bíblia, falando sobre os anjos, a gente pode dividir eles assim em quatro grandes grupos, tá? Você tem o maior desses grupos que é anjos comuns, tá? É como se fosse soldados rasos, né? É a multidão celestial, certo?
E você tem vários tipos de anjos. Você tem o anjo da guarda, né? Você tem anjo relator. Você tem vários tipos de anjos, tá? Com várias funções, tá? E aí você encontra alguns textos falando que o exército de Deus, dos anjos, ele é um exército praticamente infinito, tá? Olha só, querubins. Querubins você encontra em Ezequiel 10, tá? É acima dos anjos. Você percebe que existe uma certa gradação de poder, tá? Você percebe isso. É sério, gente. Como eu falei para vocês, a gente não dá para você formular uma teoria assim, sabe? Firme, é isso aqui mesmo. Não dá para você formular porque é muita arrogância, né, da nossa parte. Nós, residentes da região metropolitana de São Paulo, acharmos que conhecemos a fundo como que funciona o exército de Deus, né? Mas assim, pelo que a gente conhece da Bíblia, a gente pode inferir que os querubins estejam um grau acima, não sejam anjos comuns, que eles são descritos como tendo 4 asas, por exemplo, não 2. E assim, você encontra, tem um texto lá nos Salmos que puxa, eu esqueci de colocar aqui, mas é um livro que diz lá que os querubins estão abaixo do trono de Deus. Texto onde diz que Deus está entronizado acima dos querubins. Isso é interessante, por quê? Porque os serafins, que é uma ordem acima, eles estão acima do trono de Deus. Isso você encontra em Isaías 6. Os serafins, eles não têm 4 asas, eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés. Isso na presença de Deus, tá? E assim, qual que é a ordem angélica mais alta de todas na Bíblia? O arcanjo. E assim, você não tem arcanjos na Bíblia, tá, gente? Na Bíblia você não encontra, tá? Na Bíblia que os judeus, dos livros que os judeus aceitam, você não encontra isso, tá? Você encontra o arcanjo. O próprio nome já diz isso. Arc, arc, vem do radical grego arc, quer dizer poder. Monarquia, arquia, certo? Arquia é poder. Monarquia, né? Um rei, né? Exercendo poder, enfim. Uma diarquia é uma monarquia com 2 reis, né? Assim por diante. Então, o arcanjo, ele é um anjo que tem que tem poder, é o comandante dos anjos. Não tem como você ter 2, 3, 4, 5, 6 arcanjos. Isso não existe, tá? Arcanjo na Bíblia é só um. É por isso que todas as vezes que aparece a palavra arcanjo na Bíblia, você só vai encontrar ela, você não encontra pronome indefinido. Um arcanjo. Não, você só encontra o arcanjo, pronome definido. Ou seja, só existe um dessa espécie, tá? Por quê? Porque ele é o comandante do exército de Deus. Ele é o Sav Adonai. Tá? É o comandante do exército do Senhor, é o arcanjo, tá? Então, ficou clara essa questão? Miguel é descrito em Judas 9 como sendo o arcanjo. Então, Miguel ele é o comandante dos anjos, tá? É o comandante em chefe. Só tem um. Outro texto que fortalece isso é a 1 Tessalonicenses 4, que eu coloquei aqui. Você encontra lá, ouvida a voz do arcanjo. Não é ouvida a voz de um arcanjo ou dos arcanjos, tá? Arcanjo só tem um. E assim, outra coisa, a voz do arcanjo, ela vai dar vida aos mortos. Olha isso, gente. Olha isso. A voz do arcanjo, ela dá vida aos mortos na manhã da ressurreição. Isso está lá em 1 Tessalonicenses. Falando, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, tá? Então, o arcanjo dará o comando e os mortos eles vão ressuscitar. Ora, a ideia de você ressuscitar mortos, a ideia de dar vida a pessoas que estão mortas, isso é um poder relacionado ao próprio Deus na Bíblia.
tá? Você percebe onde eu tô querendo chegar? Não percebeu? Então a gente fecha com esse texto aqui. Ó, em Judas não, em João capítulo 5. Jesus descrevendo o dia lá da manhã da ressurreição, ele fala que os mortos eles vão ouvir a voz do Filho do Homem. E quem ouvir a sua voz ressuscitará. Quem ouvir a voz dele vai reviver. E quem é o Filho do Homem? Cara, quem lê os evangelhos vê Jesus. Jesus não nega, sabe? Jesus não nega. Jesus ele se assume como sendo o Filho do Homem. O Filho do Homem de Daniel 7. Jesus ele reivindicou esse título para si. Ele ficou repetindo isso quase o tempo todo nos evangelhos, tá? Então veja, em João 5, Jesus fala: olha, os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem. E lá em 1 Tessalonicenses 4 diz que eles vão ouvir a voz do arcanjo. Opa, peraí, então o arcanjo e o Filho do Homem é exatamente. Miguel, ele é Jesus. Mas como pode, Samuel? Miguel, ele não é um anjo? Ele não é um ser criado? De fato, se você pegar a definição de anjo, o anjo ele é um ser, uma criatura. O anjo é um ser criado. Só como você vai explicar, por exemplo, o Salmo 2? Tu és meu filho, hoje eu te gerei, sabe? Como você vai explicar Hebreus, capítulo 1? Ele recebeu um nome mais excelente, foi entronizado acima dos anjos. A qual dos anjos ele falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei, sabe? Então, você encontra, repito, é complexo isso, tá, gente? É muito complexo mesmo. Mas com a base bíblica, baseado nas escrituras, o que a gente pode concluir com segurança, textualmente falando, é que Miguel e Jesus eles são a mesma pessoa. Se não, no mínimo, são um alter ego do outro. Mas a própria definição de alter ego é um outro eu, né? Então, eles são a mesma pessoa, tá? Mas Miguel não é Miguel e Jesus não é Jesus, não são nomes diferentes? Tá, e daí? Você encontra Deus tendo vários nomes na Bíblia. O próprio Cristo tem uma pancada aí de títulos diferentes, nomes que ele recebe. Por que Miguel não pode ser um deles? É crível, é possível sim acreditar que Miguel ele seja o título de batalha, um nome de guerra de Jesus, sabe? Do Cristo pré-encarnado. É o nome daquele ser em Josué 5 que recebe adoração. Então, veja, esse homem de linho aqui em Daniel 10, ele é Miguel, tá? Ele é Miguel, e eu mostrei para vocês aqui que Miguel, ele, sabe, ele é Cristo, tá? Sei que pode haver alguma dificuldade em entender isso inicialmente, mas assim, você encontra, é sério, gente, você encontra ao longo da Bíblia inteira essa contraposição aí. Sempre que Miguel aparece, é para defender o seu povo do arqui-inimigo. É sempre assim. E, sei lá, para mim é muito estranha essa ideia de que no céu existe um outro protagonista, a não ser o próprio Deus, que lida com o mal. Deus tem um general lá no céu, que não é Deus, é um general, é um ser, uma criatura chamado Miguel, e que Miguel ele espanta, põe para correr as hostes do dragão, por exemplo, em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, 7 fala, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão e os seus anjos. Então, toda vez que Miguel aparece na Bíblia, é em defesa de um povo, que é o povo de Deus, em contraposição direta ao arqui-inimigo, que é o grande vilão, não só em Apocalipse, em Daniel, mas em toda a Bíblia. Agora, vamos falar um pouco sobre esse grande vilão, né? Quem é o príncipe da Pérsia aqui? Tem algumas pessoas que podem dizer, bom, o príncipe da Pérsia aí, olha só, quando você olha lá o verso 10, o anjo explicando para Daniel, olha,
no verso 12, ele falando, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, foram ouvidas as suas palavras, por causa das suas palavras é que eu vim. Mas, no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Então, aí fica essa questão. Poxa, mas que príncipe da Pérsia era esse que foi capaz de deter a ação de um anjo de Deus? É estranho, porque olha só, é um contrassenso. É um contrassenso. Essa ideia de que um homem, um ser humano de carne e osso, como eu, possa impedir, deter um anjo que é enviado da parte de Deus. E outra coisa que eu esqueci de falar, o anjo que vai explicar para Daniel, que conforta ele ali, ele fala, eu fui enviado até você. E isso é uma coisa também que ajuda a gente a entender como funciona esse grande conflito. No grande conflito, gente, você pode invocar quem? Quem que você invoca? Invocar é você chamar e aparecer. Quem que você invoca? Você invoca as forças do mal. As forças do mal, elas estão aí à disposição. Você invoca e elas aparecem, tá? É só chamar, literalmente. Agora, as forças de Deus, os anjos do céu, os anjos que obedecem a Deus, eles não são invocados, tá? Eles obedecem ordens expressas vindas do trono de Deus. Isso é bíblico, tá? Mas e o texto lá? Eu vou invocar a Deus no dia da minha angústia. Ok, mas isso daí é um clamor, né? E diante do clamor, em sua sabedoria, que é infinita, Deus escolhe se atende ou não. Então pode acontecer sim, e a gente viu isso no capítulo 3 de Daniel. Pode acontecer sim, de uma pessoa, por exemplo, ir para a fogueira e ela ser queimada, certo? O que salvou a vida daqueles 3 jovens em Daniel 3? Deus não quis que eles morressem. Tem momentos que a morte de... Isso pode parecer estranho, mas assim, Deus é soberano, ele sabe tudo. Existem coisas que... Existem circunstâncias, gente, que a gente... Não dá pra gente julgar. A morte, o sacrifício de algumas pessoas, às vezes, Deus permite isso. Porque exalta a glória de Deus. É paradoxal isso, eu sei. Mesmo no sofrimento, existem coisas que Deus permite. Por exemplo, o cego de nascença, lá que Jesus cura, lá em João capítulo 9. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus falou, não foi nenhum dos dois. Ele é assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, é um pouco... É assim, né? É complexo isso. Se você levar as últimas consequências disso, você cai no calvinismo, né? Que é a ideia de que Deus predetermina tudo, sabe? Mas no outro extremo, você também não pode ir, né? Com essa ideia de que Deus, enfim. Então, é um contrassenso, gente. Você imaginar que um homem, ele teria sido capaz de deter a ação de um anjo. Na Bíblia, quando um anjo é enviado, ele faz um estrago, tá? Em Isaías 37, que eu coloquei o texto aí, você vê lá o estrago que ele faz. Deus envia um anjo, e esse anjo mata mais de 185 mil soldados do exército assírio, sozinho, em uma noite. Em Daniel 4, bastou um anjo para humilhar o grande Nabucodonosor. Bastou um anjo, um Kadish, um vigilante. Em Daniel 4. Em Daniel 6, bastou um anjo para salvar Daniel da cova dos leões. Agora, que príncipe da Pérsia é esse que consegue deter a ação de um anjo? Claramente não é um ser humano. Não é um ser humano. O termo, até porque o termo hebraico, gente, que eu mostrei para vocês, o sar, príncipe, né? Ele é utilizado em outras passagens para fazer alusão ao quê? A outros seres sobrenaturais.
Olha lá os textos onde Sara aparece também. Josué 5, Daniel 8, aqueles textos que eu comentei com vocês. Então, o Sar na Bíblia, ele não é só um príncipe, um comandante, um sumo sacerdote, dependendo da situação ali. Não, o Sar, ele é tudo isso, mas ele é principalmente, na maior parte das vezes, não é um ser humano comum. Ele é um ser sobrenatural. Ele é um ser espiritual, tá? E a palavra aparece aqui, o Sar da Pérsia. Ele é um ser sobrenatural. Olha só. Tem outros momentos, gente, que lá em Isaías 14, Ezequiel 28, você vai encontrar coisas desse tipo, sabe? Deus usando ali a figura de linguagem de um rei para, na verdade, falar sobre um poder que estava por trás daquele rei. Isaías 14 e Ezequiel 28 são capítulos que falam, que a gente usa muito para falar sobre a queda de Lúcifer, certo? Porque são capítulos que a gente entende que ele não está falando de um ser humano, está falando de um ser sobrenatural. Mas ele usa que figura de linguagem ali? Ele usa a figura de linguagem de um rei, tá? Então, é bíblico. E, e isso é um pouco da ideia de grande conflito em Daniel. Por trás de pessoas humanas existem seres espirituais. Por trás do mundo físico que vemos, existe um outro mundo que nós não podemos ver, tá? E que ele, no entanto, está ali. Que são o quê? São forças espirituais ocultas. Isso está lá em Efésios 6. O apóstolo Paulo comenta isso lá também em 1 Coríntios 10. Paulo ele vai além. Paulo fala que os deuses que as outras nações adoram, vamos pegar o exemplo dos babilônios, né? Ah, os babilônios adoravam Marduk. A gente falou do Marduk no começo do estudo, né? Marduk, Ishtar, Anu, Enki, sabe? São deuses babilônicos. Agora, na concepção que Paulo traz, os deuses das outras nações, eles são demônios que são adorados por aquelas nações. E isso segundo o entendimento bíblico, tá? Na Bíblia é assim que aparece essa ideia, tá? Então veja, os deuses eles não só, eles ao mesmo tempo que eles não existem, no sentido de que eles não são deuses, ao mesmo tempo aquelas pessoas estão sim adorando alguma coisa, mas não é um deus, sabe? É um espírito, é um anjo caído que estão adorando demônios. Então veja, isso vai enriquecendo nossa compreensão nesse capítulo. E outra coisa, o contraste entre Miguel e o príncipe da Pérsia nesse capítulo deixa um clima meio estranho, sabe? Você sente no capítulo, mesmo para quem dá uma primeira leitura assim, dá para ver, dá para sentir que você tem aí no capítulo 10 uma rivalidade entre Miguel e o príncipe da Pérsia. Você não precisa ter anos lendo esse capítulo, não. Uma primeira leitura você já percebe isso de cara. Existe uma rivalidade escancarada entre Miguel e o príncipe da Pérsia. Porque é só quando Miguel chega que o príncipe da Pérsia se rende. Tá? E isso remete ao quê? Aquilo que eu falei para vocês. Olha lá, Apocalipse 12. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão pelejou com os seus anjos. Mais uma ideia, né? Então, quem seria o príncipe da Pérsia? Bom, olha essa definição aqui do comentário bíblico adventista. Visto que Miguel é declarado como o príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, em Daniel 12, 11, não parece razoável considerar que o príncipe do reino da Pérsia como um falso anjo guardião desse reino, um pertencente às hostes do adversário. E quem é o adversário na Bíblia? O adversário na Bíblia, o adversário de Deus, do governo do céu, ele é alguém que nós chamamos de Satanás, certo? Agora, de onde vem o nome, né, Satanás? Vem disso aqui, ó. Isso aqui é hebraico. Aqui, ó. Letra Sim, com A, né?
Satã. Satã, ele... E aí tá aí uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, gente. Satã não é nome, não, tá? No hebraico. Satã, ele é uma palavra. Ele não é nome próprio. Por exemplo, alguém que é meu adversário num jogo de futebol. Se você fosse escrever isso em hebraico, ele é o seu Satã. É o seu adversário, tá? Eu sei que a palavra Satã, Satanás, pegou esse significado, né? Pesado. Mas no hebraico, Satã não é nome, Satã é uma palavra. Significa adversário. É só isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: ao passo que na Bíblia você tem muitos nomes para Deus e também muitos títulos, na Bíblia você não tem o nome do inimigo de Deus. Como não tem? Mas não é Satanás? Não é Satanás. Satanás é título. Satanás significa adversário. Quando você olha lá, por exemplo, quais são as passagens na Bíblia que aparece o nome de Satanás? Tem uma em 2 Crônicas, tem uma em Jó e tem uma em Zacarias, eu acho. Zacarias. São as 3 únicas no Antigo Testamento em que aparece a palavra, o nome Satanás, né? Na Bíblia em português. Na Bíblia em português. Quando você olha no hebraico, lá, por exemplo, pega o texto de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, veio também entre eles, aí na nossa Bíblia está Satanás. Só que como que está no hebraico? Veio também entre eles o adversário. Veio também entre eles Satã. Tá? Então, eu só estou mostrando isso para vocês entenderem que, ao mesmo tempo que a gente sabe dessa noção de grande conflito, ao mesmo tempo, algumas lacunas não são preenchidas. A gente não tem o nome dele. Não tem o nome desse ser que se revoltou contra Deus. Satã é título. Samuel, não é Lúcifer. Lúcifer também é título. E Lúcifer não está na Bíblia em português. De onde vem o nome Lúcifer? Lúcifer vem de Isaías 14. Esse texto aqui, ó, Isaías 14. Aquele que eu falei para vocês. Isaías 14. Ó, como caíste do céu, ó, estrela da manhã. Estrela da manhã ali, quando você tem a Vulgata ela é a Bíblia latina, né? Em latim, usada, né, na Igreja Católica. A Vulgata, você tem ali a tradução desse texto para o latim, você tem, ao invés de estrela da manhã, você tem em latim ali, Luciferos. Luciferos quer dizer literalmente estrela da manhã. É o que está no hebraico originalmente. Só que aí a gente aportuguesou, né? Inglesou, e aí a gente transformou isso num nome. Luciferos virou Lúcifer, né? O nome dele antes da queda. Mas não é nome, tá? A gente não sabe o nome, a gente só tem o título. Samuel, não é diabo o nome dele? Diabo também não é nome. Diabo é título. Diabo quer dizer enganador, caluniador, tá? Então, para você entender isso, que existe um adversário nos bastidores, que se revoltou contra Deus no céu, se revoltou contra Miguel e os seus anjos no céu, mas que essa guerra ela se arrasta até aqui. E é aquela Tsava Gadol, é o grande conflito, é uma guerra prolongada ao longo da história, tá? Que se estende aí por séculos. Olha só, essa definição do John Walworth, ele é um teólogo, olha só. Este príncipe não é o rei do Império Persa, e sim o líder angélico da Pérsia, um anjo caído sob a direção de Satanás, né? O adversário, em contraste com Miguel, que dirige e protege o povo de Israel. Então você tem, vocês pegaram essa ideia, dá para a gente dizer, olha, isso aqui é interessante, dá para você dizer que, segundo Daniel, você tem anjos caídos responsáveis por nações. Olha que interessante isso aqui. É um anjo patrono daquela nação, daquele país, daquela região, sabe?
Quem são os deuses do Egito antigo? Ah, Osíris, Ra, Ísis, Sete, são os demônios patronos de lá, sabe? Talvez esses não sejam os nomes deles, né? São os nomes que os seres humanos deram, mas são seres, são entidades são entidades das trevas que dominam ali determinadas regiões, tá? Dá para você dizer isso com base na Bíblia? Dá. Com base nesse capítulo aqui, dá. Dá para você falar que por trás do Império Persa, por trás da corte de Ciro, você tinha um grande conflito ali. Você tinha um anjo caído responsável por, por fazer o Império Persa atingir os objetivos do adversário. E aí foi preciso Miguel vir para expulsar o príncipe da Pérsia. Certo? Então, é isso, né? E aí, quando você vai lá no verso 18, olha só. Então me tornou a tocar aquele que, semelhante a um homem, me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. E às vezes, no grande conflito, gente, a gente precisa fazer isso mesmo. A gente precisa ser forte. Porque a vida não é fácil, né? A vida, ela não é fácil. Jesus fala que no mundo a gente teria aflições, certo? Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, certo? Então, você tem essa ideia aqui. Tá? Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aí você fica aquela questão: quem é o príncipe da Grécia? Eu confesso que essa passagem aqui é um pouco ambígua, né? Não fica claro, por exemplo, quem seria o príncipe da Grécia? Seria também um outro anjo caído responsável por exercer influência sobre o outro império grego que viria depois da Pérsia? Ou seria um anjo que substituiria esse anjo de Deus, né? Só que responsável pela Grécia, né? O texto é ambíguo, tá? Tanto no português quanto no hebraico. E olha só, ele diz que não há ninguém ao meu lado contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E Miguel estava realmente ao lado deles. Miguel, o Cristo pré-encarnado, ele ajudou Daniel naquele momento, e ele ajudou o seu povo porque Daniel estava orando. E mesmo diante ali daquela situação, da obra parando ali em Jerusalém, a gente tem em Esdras ecos da oração de Daniel aqui à beira do rio Tigre. Tá? Em Esdras 5:5 diz: Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que eles não foram obrigados a parar. Então, por meio dessa oração, Deus se manteve ali numa luta contra o príncipe da Pérsia, que era um anjo caído, para atingir os seus propósitos para o povo judeu. Tá? Você encontra ecos disso lá em Esdras, capítulo 5. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Alguém tem alguma questão? Opa, peraí, deixa eu ver. Pode falar, Rodrigo, por favor. Eu vou falar pelo microfone aqui. Tá me ouvindo? Sim. Eu fiquei com uma dúvida, porque no capítulo 10, o versículo 5, o Daniel ele recebe essa visão, né? Que ficou claro ali pelas vestimentas, pela fala e tudo mais, que era Jesus, comparado com os textos de Josué e os textos que você comparou, ok. Mas aí, Miguel vem para ajudar. Então, assim, eu fiquei com essa dúvida, assim, porque Miguel é Jesus, e aquele que ele tinha recebido era Jesus também. Então, Jesus veio ajudar Jesus.
como entender isso? Ok. Veja, nesses versos aqui, ó, uma pergunta interessante essa. É uma dúvida frequente sobre o capítulo 10. Nos livros que eu li sobre esse assunto, e que eu coloquei para vocês, eu acho que o texto da aula de hoje, eu acho que era o texto acho que é o texto do Mervyn Maxwell, se eu não me engano, tá? Mas É, você tem um consenso entre os teólogos de que existe uma confusão aqui dos sujeitos, às vezes, no capítulo 10. É fato que você tem aqui a descrição daquele ser, no verso 5 e no verso 6, que tudo leva a crer que era o próprio Cristo, né? sim, Ok. Mas você tem aqui, mais uma vez, no verso 10, um anjo aparecendo para Daniel. Uma certa mão me tocou, sacudiu-me pôs sobre os meus joelhos. E aí ele começa a dialogar com Daniel. E assim, ele se refere a Miguel na terceira pessoa, né? Ele fala lá no verso 13, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então, provavelmente esse anjo, esse ser, estava explicando para Daniel, falando sobre quem era aquele ser glorioso que estava ali, de repente, a alguns metros dele, tá? Essa visão, ela vai se repetir mais ou menos, né? Como eu falei para vocês, o capítulo 10, 11 e 12, elas formam um único bloco, tá? E você vai ver lá no 12 que Daniel ele ainda está à beira do rio Tigre, lá, no, lá na metade para o final do capítulo 12. E aí ele vê lá alguns seres celestiais ali, né? E aí ele vê aquele ser que ele tinha visto fazer um juramento, né? Isso a gente vai ver lá no capítulo 12, tá? Então eu acredito que existem dois sujeitos aqui, tá? Você tem no verso 5 e no 6, você tem a descrição desse ser glorioso. E aí mais adiante Daniel é abordado por um outro ser, que começa a explicar sobre aquele que ele tinha visto. E ele identifica ele com Miguel. Agora, quem seria esse anjo que fala com Daniel? Embora o nome não apareça nesse capítulo, alguns teólogos concordam que talvez fosse o anjo Gabriel, porque Gabriel ele aparece com uma certa frequência no livro, né? É possível que tenha sido ele. Tá? ok. Qual foi o livro que você mencionou, que comenta? Qual foi o como? O texto que você mencionou, que comenta, para mim, direto nele. Eu acho que está lá na pasta do Drive. É o texto do Maxwell. É o texto Tá, dessa aula. Está numerado lá. tá, aula 12, então, texto da aula 12. Isso. Tá, eu não li esse texto. Vê se você Aula encontra 12. alguma coisa lá que de repente te serve. E Tá, aí depois, se quiser, me comenta. Tá tá bom? bom. É, porque ficou confuso. Essa parte realmente parece que Jesus vem ajudar Jesus, né? Não tá muito claro. De fato. Mas ok. Eu tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro daqui a pouquinho. Tá. Enquanto o Rodrigo está pensando, está tentando lembrar aí a pergunta, mais alguém tem alguma questão referente a este capítulo? Deixa eu ver aqui se não tem nada no chat. Não. Bom, Não, mas pode finalizar se quiser. Eu tinha feito a anotação, mas eu esqueci. tá. Tudo bem. Tudo bem. Qualquer coisa me procure depois, tá? Tá certo. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar. Olha, eu falei para vocês que a aula era tranquila, mas durou 1 hora e meia, me perdoem, tá bom? A gente vai se falando e aí o tema da próxima aula é Daniel 11, tá? Eu vou mostrar duas visões bem diferentes do capítulo 11, tá? Bem diferentes mesmo. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá nos textos, tá bom? Ô, Samuel, só uma coisa. Oi. Não é a pergunta, eu não lembrei. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu não lembrei. Eu não anotei, só anotei essa. É só um comentário sobre a aula que é uma espécie de um testemunho, sabe?
apesar de ser um estudo, né, de ser um curso, na verdade, tem todas as características de um curso, essas aulas, ela tem, pelo menos para mim, né, e principalmente a de hoje, assim, Deus, ele falou comigo sobre alguns aspectos, sabe? Principalmente de momentos que a gente passa, em que a gente precisa se humilhar perante Deus, e com a graça dele e sua intervenção que a gente consiga obter o êxito, né? Então, é uma espécie de testemunho, que apesar de ser um curso, assim, eu senti Deus falando comigo em alguns momentos e alguns aspectos, queria deixar isso registrado. Amém. Amém. Muito bem. Maravilha. A palavra de Deus tem que ser feita. Bom, muito bom. Deus abençoe todos vocês, viu, pessoal? Vou encerrar aqui a nossa gravação, tá bom? Tchau para vocês.